No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida de maneira rica e poderosa. Excelente segunda-feira, excelente semana para você. E a gente já começa o Minuto da Unicidade falando de um dos temas mais importantes usados por teólogos trinitarianos, para defender a Trindade, né? A sua fé, essa fé criada no Vaticano, através de Roma, adaptada, né? A Trindade ela é bem anterior ao Concílio de Nicéia, bem anterior a Roma. Mas o fato é que já nas primeiras palavras da Bíblia, eles usam a expressão façamos o homem, que está lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, para dizer que ali se trata de uma trindade. Façamos. Disse Deus, façamos o homem, né? Vamos ler lá rapidinho, para você guardar esse estudo aí no seu coração. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Então esse texto, muitíssimo usado para mostrar por que Deus falaria no plural, e aí eles passam a entrar, veja bem, a audácia do movimento trinitariano, também do movimento dualista, é impressionante, porque eles passam, quando não se consegue sustentar Gênesis 1, 26, com a própria Bíblia em português, o que eles resolvem fazer? Resolvem partir para o hebraico, partir para os originais. E aí uma meia dúzia ou outra tem aquele entendimento, vamos dizer assim, bem esclarecido dos originais, porque estuda a gramática original, estudam um estudo mal feito da gramática original e querem empurrar no idioma original uma trindade que os originais condenam enfaticamente. Então, Elohim, e eu, como jornalista, afirmo, como pastor, como estudante de teologia e conhecedor das Escrituras, o pouco que Deus tem me revelado, eu posso te garantir, com os contextos bíblicos, que não existe trindade, tá? Ponto. Mas como jornalista investigativo, não que eu seja especialista em hebraico, mas como um jornalista que gosta de investigar as coisas, eu posso te garantir que a palavra Elohim é uma palavra hebraica que normalmente significa Deus. E aí, com relação ao significado, isso vai depender do contexto. Eu falo disso no livro que escrevi. Que Deus, com a ajuda de alguns irmãos parceiros, eu consegui publicar esse livro. Eu não ignoro isso. Não fiz sozinho. Fiz com parceiros, pessoas que depositaram confiança no meu ministério, no trabalho que nós desenvolvemos. Então, veja bem, Elohim, volto a dizer aqui, preste bem atenção, você que usa a palavra Elohim, ela significa Deus, e dependendo do contexto, e aí é que entra a questão, dependendo do contexto, pode ser uma forma plural, que também pode indicar deuses, anjos ou homens poderosos. Você está me entendendo? Eles ignoram também, os estudiosos trinitarianos, que a palavra Elohim, ela já é falada, não é lá em Gênesis 1, 26, não. Ela já no primeiro versículo. No princípio criou Elohim os céus e a terra. Você está me entendendo? Por que ele vai levar lá para Gênesis 1, 26 a palavra Elohim? Já no primeiro versículo da Bíblia, você encontra a palavra Elohim, é a palavra que significa Deus no hebraico, Elohim. Então tá aí para você, já no primeiro livro. Por que leva para Gênesis 1, 26? Porque ele fala no plural. Entendeu? Já Gênesis 1, 26, ele fala no plural. E como eu disse aqui, vai depender do contexto da palavra em que você vai ter o seu sentido correto. Mas veja bem,
o sentido principal da palavra Elohim nas Escrituras significa único e verdadeiro Deus de Israel, Gênesis 1:1, Gênesis 3:5, Deuteronômio 4:35, 39, Jeremias 10:10. Então, quando você pega a palavra Elohim, você pega o Deus, a palavra no princípio criou Deus os céus e a terra de Gênesis 1:1, você coloca lá em Deuteronômio 4:35, 39, que diz que não tem outro além dele, é o único Deus verdadeiro, Jeremias 10:10 e aí vai, né, outras referências importantes. E também é importante a gente ressaltar aqui no Minuto da Unicidade de hoje que além do significado, deste significado, a palavra é utilizada para se referir também, nos textos, às divindades pagãs, vizinhas de Israel. E aí é que eu estou falando que vai depender do contexto, entendido como deuses ou deusas. Então, toda vez que você vê Elohim na Bíblia se referindo a deuses ou deusas, ele está, quando é a questão se referindo ao paganismo, com D minúsculo. Ao Deus de Israel, nunca é relacionado a uma divindade múltipla. Você está me entendendo? Isso você vai ler lá em Juízes capítulo 11, verso 24, lá no livro de Reis, no livro de Isaías também, livro de Jeremias, Ezequiel. Nós entendemos, aqueles que estudam o idioma, o hebraico, para pesquisar a fundo o significado da palavra Elohim, vai ver que ela pode ser aplicada também aos homens poderosos, né? A pessoas de autoridade, aos filhos de Deus, aos anjos, e vai por aí, né? Salmos, o livro de Jó, por exemplo, o livro de Salmos, quando usa Elohim, se referindo também aos anjos. Por isso que a gente fala no início, vai depender do seu contexto. Então, Elohim, aqui, quando se refere ao Deus Todo-Poderoso, é um dos nomes. É o primeiro nome que aparece nas Escrituras. E ele você vai encontrar muitíssimas vezes, mais de 2.000 vezes, na Bíblia. Então, ela, quando aplicado ao rei de Israel, a palavra Elohim nunca transmite, isso aí eu quero que você entenda. Quando a palavra Elohim, ela, dentro do contexto que se refere ao único Deus de Israel, que aí, no caso, não seria anjos, nem homens importantes, né? Reis, no caso. Quando você usa a palavra Elohim para o Deus de Israel, ela nunca transmite um sentido de pluralidade. Ou seja, nunca se refere a deuses. Como se fosse uma ideia assim, de politeísmo, de paganismo. Então, quando você vê Elohim, a Bíblia falando Elohim no contexto em que está falando de Yahvé, ela está se referindo ao único e verdadeiro Deus no seu sentido amplo, no seu sentido total, nunca em forma plural. Não existe. Dentro do hebraísmo, dentro do hebraico, e aí é que a gente tem que chamar a atenção dos teólogos, dentro do hebraico, se referindo ao Deus de Israel, você nunca vai encontrar Elohim no seu sentido de pluralidade de divindade. Está entendido por aí? Espera aí que a gente já vai chegar lá, porque então que ele falou, façamos. Então é muito importante saber que a língua semítica usa a forma plural de um determinado termo para se referir a algo singular em sua plenitude. Você está entendendo? Os semitas, os povos semitas, aí entra a cultura do idioma, a cultura dos povos naquele lugar, naquela região, e é importante frisar isso, o façamos de Gênesis 1, 26, quando vai se referir nesta linguagem semita, eles usam a forma plural de um determinado termo para se referir a algo singular em sua plenitude, no sentido de incomparavelmente extraordinário. Ele não pediu conselho ao Filho e ao Espírito Santo, por exemplo, para fazer o homem, até porque plural, quando você não dá os números exatos, por exemplo, fica oculto. Então, quando você fala façamos, no sentido de que tem mais pessoas, no nosso português, que aí não é a língua semântica,
é a língua ocidental, aí os idiomas ocidentais aí são outras realidades importantes para se considerar quando se vai estudar a palavra de Deus. Você precisa, quando vai se estudar antropologia, você precisa se desfazer um pouco da sua mentalidade cultural para você entender a cultura do outro. Senão você não vai entender. Você nunca vai entender. E o engraçado é que os teólogos sabem disso. Eles sabem disso. Eles conhecem isso. Então, veja, façamos. Quantos que tem ali? Porque não tem. Não tá dizendo juntou o Pai, o Filho e o Espírito. Não. São palavras ditas pelo Eterno que são incorporadas, são tidas como, vamos dizer assim, contexto de Mateus 28, 19, contexto de 1 João 5, 7. Tem que arrumar contextos para sustentar a doutrina trinitariana, porque não é impossível, dentro do monoteísmo, se sustentar uma doutrina assim. Você está me entendendo? Então, quando o plural de Elohim, quando aplicado ao Deus verdadeiro, não está dizendo que tem 3 ou 2 ali, e expressa toda a sua majestade, grandiosidade, plenitude, domínio, que fazem do nosso único Deus ser extraordinário, indivisível, magnífico, genuíno, isto é, o Deus dos deuses. Assim, você descarta qualquer ideia de politeísmo quando se refere ao Deus do Antigo Testamento. Por quê? Porque não há outro. Deuteronômio 4:39, Isaías 40, 21, 43, 10, João capítulo 1, verso 1, Colossenses 1, 17. Então, não tem. Então, chega a ser cômico quando você estuda a palavra de Deus e vê que a teologia se apropriou de Elohim, de Gênesis 1, 26, para dizer que essa pluralidade está se destacando, façamos, e diz que são 2 ou 3, que é o significado da Santíssima Trindade, quando o seu real significado justamente é indicando a sua plenitude da sua divindade. E aí você vê que essa doutrina trinitariana precisou ser contextualizada, precisou ser corroborada, precisou ser certificada. E quem enxerga a Trindade nesse texto de Gênesis 1, 26, ignora tudo. Tanto é que o próprio verso subsequente de Gênesis 1, 27 termina dizendo: criou Deus, no singular. Criou Deus. Com relação ao Elohim, cadê o plural aí? Criou Elohim, o homem à sua imagem e semelhança. Então, Elohim é tanto plural, quando é falado no plural, significa sua plenitude, quando no singular, significa sua unicidade. A verdade que ele é único e não há outro além dele. E essa é a proposta do Minuto da Unicidade, sabe? Que está aqui dia após dia, né, de segunda a sexta, falando dessa mensagem, para que as pessoas entendam que só o Senhor é Deus e não há outro além dele. É claro que o tema é muito mais profundo, é muito mais amplo, a gente poderia fazer mas já vamos estourando o minuto. Amanhã nós voltaremos em nome do Senhor Jesus. Guarde esse áudio com você. E se você não conseguiu, não tem spam, é muito grande, né? Está aí no YouTube, Tony Souza. Entra lá no nosso canal, tem outros estudos que corroboram exatamente tudo que eu estou falando aqui com relação à unicidade de Deus. E essa é uma mensagem que não pode ser esquecida de maneira nenhuma e nem guardada para uma ocasião ou outra, quando precisar discipular alguém, aí a gente vai pegar nossos livros empoeirados lá para falar da unicidade para uma pessoa. Isso é uma vergonha, porque aí você tem que... As coisas não param, se atualizam e você vai procurar saber cadê o livro para poder falar de unicidade para esse membro aqui. Não, fale todo dia, irmão. Todo tempo, tá bom? Até amanhã em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Minuto da Unicidade.